Bom dia a todos. Obrigado pela presença na defesa da dissertação de mestrado do Matheus Aguiar Rodrigues de Lima. Antes de iniciar, dar um aviso, os alunos do programa de pós-graduação que queiram contar a presença na defesa como um seminário, por favor, colocar no chat o nome e número de matrícula, indicando que é aluno de pós-graduação. E os alunos de graduação que queiram contar com uma atividade complementar, também façam o mesmo, indicam quem é aluno de graduação e colocam o nome e matrícula para depois a secretária lá do departamento conseguir fazer a contabilidade dessa participação. Tá? Então, dá início aqui a defesa do Matheus, agradecendo a presença da banca. O trabalho, a dissertação dele foi orientada por mim e pelo Dr. Jorge Avendano, e a banca é constituída pelo professor Mariano Michelon, Departamento de Químicas e Alimentos da FURG, professor Luiz Fernando Azevedo, Departamento de Engenharia Mecânica da PUC, e o Dr. Felipe Fleming, da Petrobras. Então, agradeço vocês três pela disponibilidade e participação do trabalho do Matheus, e eu vou passar então a palavra para o Matheus. Então, você faz a sua defesa, Matheus, que será seguida de arguição pela banca. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Matheus. Agradecer a presença de todos aqui, né? Sou aluno de pós-graduação, né? Mais precisamente de mestrado aqui da PUC. Nessa apresentação, eu vou falar sobre a liberação controlada do conteúdo interno, né? De microcápsulas baseadas em gelano, usando temperatura como mecanismo de gatilho dessa ativação. Né? Então, fui orientado pelo professor Márcio Carvalho e tive orientação também do Dr. Jorge Avendano. Aqui está um breve sumário dessa apresentação, com a introdução que vamos falar, os objetivos também que nós vamos atribuir a essa apresentação. Vamos fazer uma breve revisão da literatura, a metodologia abordada tanto para produzir as cápsulas e para destruir elas, né? Vamos falar também os resultados e as discussões obtidos e também as conclusões e os trabalhos futuros. Bom, as microcápsulas, né? O que são microcápsulas? Elas são compostas por um ou vários núcleos, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem. Elas são envolvidas por uma membrana, né? Também comumente chamada de casca. Elas têm a função de proteger, né, o seu ativo do meio externo, tem também a função de transportar ele até lugares específicos e liberar de forma controlada essa sua liberação até lugares desejados. Né? Então, aqui a gente pode ver que existem vários tipos de estudos hoje em dia de exemplos de microcápsulas, né, como, por exemplo, o PDMS e PMMA, que trabalhamos no laboratório. Também existe a cápsula baseada em parafina, né, e goma gelana também, como vamos falar nesse trabalho. E essa liberação, né, como eu falei, em pontos específicos, pode ser ativada através de diversos gatilhos, né, dependendo da aplicação que você quer liberar o seu conteúdo interno. Quando a gente fala de microcápsula, a primeira coisa, assim, acho que a gente pensa na indústria farmacêutica, né? Que a gente toma os remédios de dor de cabeça para regular a taxa hormonal e essas coisas comumente usadas no dia a dia, né? A indústria alimentícia também vem sendo bastante estudada para estabilizar componentes instáveis, né? Para aplicação em sorvetes aqui, por exemplo. Uso também na indústria alimentícia em probióticos, vitaminas e etc. E também vem sendo bastante estudada na indústria do petróleo, né, na recuperação avançada de óleo. Está sendo estudada muito hoje em dia, né, para a aplicação dessas microcápsulas na recuperação de óleo. Né? Então, aqui a gente pode ver que as cápsulas elas podem servir como meios bloqueadores, né, de poros ali para você conseguir distribuir melhor o seu escoamento. Né? Então, você você tira o caminho preferencial da água, né, que ela está escoando para recuperar esse óleo retido, né? Então ela sai daquele vício, daquele caminho e percorre outro caminho, né, naquele poro bloqueado ali da microcápsula. Então você consegue escoar mais óleo retido nesses lugares onde o escoamento ele não acontecia, né? Então você consegue aumentar a sua taxa de recuperação. Ela também serve como uma célula de substituição, né, na biomedicina, por exemplo, em que ela pode recuperar tecido muscular, tecido ósseo e também neural, né? Muitos ainda está sendo bastante estudado na medicina também. Bom, encapsulação, né? Encapsulação, comumente, ela pode ser feita através de 2 passos, né? Então, o primeiro passo, você vai emulsificar os seus fluidos, né? Dependendo da sua aplicação, óleo em água ou água em óleo, né? E depois você tem um segundo passo para você encapsular o seu conteúdo interno, né? Através de diversos métodos, como, por exemplo, conservação, que você vai formar essa casca, e aí você vai conseguir
bloquear, você vai conseguir proteger o seu conteúdo interno e assim ter a sua cápsula, né, formada. Mas esses tipos de métodos aqui, que eu não vou entrar em detalhe, eles geram parâmetros muito aleatórios, né? Você não consegue controlar muito bem as cápsulas que você vai formar. Então, para conseguir burlar esse tipo de limite, né, nós, nesse trabalho aqui, nós utilizamos as técnicas da microfluídica, né, que a gente precisa apenas produzir o dispositivo microfluídico, né, e injetar os fluidos que nós estamos querendo manipular, né? Então, aqui a gente tem um dispositivo microfluídico, né, um exemplo de dispositivo microfluídico, em que você tem um capilar de vidro, né, e dentro desse capilar de vidro, você tem outros dois capilares, né, um de injeção que vai escoar a sua fase interna e um de coleta, um capilar de coleta para você coletar as suas cápsulas formadas, né, as suas emulsões duplas formadas. Então, aqui a gente pode ver que a fase interna ela escoa por esse capilar e por fora vai percolar, vai escoar, né, a fase intermediária, né, que no nosso caso vai ser a goma gelana, e vai envolver esse óleo interno, né, esse seu ativo, e por fora ainda, para quebrar essa produção, você vai ter uma fase externa, né, que no nosso caso aqui também vai ser um óleo, para fazer essa quebra e você conseguir produzir a sua emulsão dupla e posteriormente, né, no mesmo dispositivo, ela vai formar essa casca. Né? Então, a microfluídica, a gente consegue ter os controles dos parâmetros, né, induzindo a vazão que nós queremos implementar no nosso sistema. Nós também conseguimos separar muito bem os fluidos, né, porque eles são emissíveis, e com esses templates de emulsão dupla, a gente forma a nossa microcápsula. Bom, falei da produção, né, das cápsulas, então existem vários métodos de você liberar controladamente o seu ativo, né? Então, existem vários tipos de gatilho na literatura estudados, né, como diferença de pH, diferença de pressão osmótica, luz ultravioleta, né? E nesse trabalho aqui nós vamos estudar basicamente a temperatura. Né? Os exemplos que eu vou dar aqui mais para frente, todos podem ser engatilhados por essa temperatura, como, por exemplo, liberação por reação química, né? Que existe esse switching aqui, onde a sua casca pode ser feita, né, de diversos polímeros, né? Um termossensível e o outro não, e respondendo a esse gatilho de temperatura, essa parte termossensível do polímero vai responder a esse gatilho, e assim vão surgir vários poros na casca, consequentemente vai liberar o seu ativo, né? Então, a gente também tem essa parte de remoção de crosslink, né? Seria uma reticulação, né, da membrana, e através de reações de hidrólise, por exemplo, onde há a quebra dessa estrutura, e aí você consegue liberar o seu conteúdo. Métodos de liberação física também existem, né, como diferença de pressão interna, né, então, onde a temperatura de derretimento ou evaporação do seu ativo é menor do que a parte da casca, né, então, quando você troca o seu ativo de fase, né, ele vai expandir e, consequentemente, vai forçar a sua saída, quebrando, né, essa casca e liberando o seu conteúdo interno. E outro método também é do derretimento da casca, né, a temperatura de derretimento da casca seria menor do que a do ativo, ela derreteria e, consequentemente, o seu fluido interno, né, seu ativo seria liberado. Vamos falar agora dos objetivos desse trabalho. Bom, um dos objetivos é produzir microcápsulas de gelana, né, bem monodispersas, bem padronizadas, para nós conseguirmos ter os parâmetros necessários para fazer a nossa comparação. Nós vamos caracterizar elas e organizar as microcápsulas pelo seu diâmetro externo, né, pelo seu diâmetro e pela espessura da sua casca. Vamos também estabelecer tempo e condições de temperatura às quais as microcápsulas entregam o seu conteúdo propriamente, né? Vamos fazer esse estudo através de quantificação dessa liberação por tempo, né, para diferentes propriedades de cápsula. Vamos analisar se o nível de temperatura influencia na degradação. Né? Também vamos comparar essa liberação por tempo, né, entre a gelana low-acil, que eu vou falar um pouco mais na frente, e vamos comparar essa low-acil com uma mistura dessa low-acil com a parte natural da gelana, né, que seria essa high-acil aqui. Vamos fazer uma breve revisão da literatura aqui rapidinho. Acho que um dos primeiros estudos catalogados, né, na história foi realizado pelo Dr. Green, né, que ele desenvolveu um sistema de formação de microcápsulas por coacervação, né, lá na década de 50 e aplicada lá na década de 50, né, que tratou, né, do papel de cópia sem carbono. Esse papel ele possui uma fina camada de microcápsulas, aqui como a gente pode ver, e dentro dessas cápsulas tinha uma tinta incolor, né, e por cima e por baixo você revestia essas cápsulas com um reagente. Né? Então, quando você pressionava essas microcápsulas, né, elas consequentemente rompiam,
o reagente, o ativo, né, da microcápsula reagiria com esse reagente e formaria uma tinta incolor, né, dando assim a cópia de papel sem carbono, né. Então, foi uma das ideias iniciais e que revolucionou aí o mundo dos negócios administrativos. Aqui é uma propaganda da época, né, até da 3M, né, incentivando, mostrando as cápsulas, né, como elas poderiam ser utilizadas, né, visando o futuro, né? Aqui é uma propaganda da época, então existem outros métodos de microencapsulação, né, datados na literatura, né, que não vou entrar em detalhes aqui, mas existem. E a microfluídica, também na história, né, da microfluídica, ela está amplamente ligada com o avanço das estruturas microeletrônicas, né, que o Dr. Kubrick, em 64, ele até ganhou um prêmio Nobel, né, por estudar estruturas microeletrônicas, que ele conseguiu detalhar, né, transitores, capacitores e resistores para formar um circuito oscilatório, né, já o grupo Dr. Waits e lá de Harvard e do TADA, né, eles desenvolveram dispositivos microfluídicos, né, como a gente pode ver aqui, como eu dei o exemplo lá atrás, em que eles foram capazes de gerar, né, emulsões duplas, né, contendo gotas dentro de outras gotas, né, e assim, posteriormente, elas seriam dispersas por um fluido externo, né, assim, dessa forma, setando as vazões, você conseguiria exercer os controles dos parâmetros das cápsulas geradas. Né, e mais recentemente, trabalhos como o do Nabavi, né, utilizam dispositivos microfluídicos, né, para poder encontrar os regimes que você consegue encontrar no seu sistema, né, que esse regime de gotejamento, que seria o dripping, que seria o ideal, né, para você ter gotas monodispersas. Também tem outros tipos de jetting aqui, que você tem uma dispersão maior, né, dos resultados, mas também é um tipo de regime encontrado durante esse escoamento, né, nos dispositivos microfluídicos. Ou a liberação controlada, né? O Sam, lá em 2010, ele estudou cápsulas de parafina, né, em que ele colocava uma temperatura acima de derretimento, né, dessa parafina, e depois de 5 a 8 minutos, essa parafina já derretia, né, e você conseguia liberar o seu ativo. E o Abaixo-Hack também, uma outra aplicação, né, em que você colocava a sua cápsula, que é pH sensível, né, no meio ácido, então a cápsula reagiria de forma bem lenta, né, mas surgindo vários poros ali na sua casca e gradualmente liberando o seu conteúdo interno, né. E finalmente a gente tem o estudo da goma gelana, né, que vai ser utilizada como a nossa cápsula, né? Então o Mal ele fez um estudo que caracterizou os dois tipos de gelana, que também eu vou falar um pouco mais na frente, a high e a low, né, conforme a sua força, a deformabilidade e firmeza. E mais recentemente também os trabalhos do Mariano e da Bruna e colaboradores, né, eles avançaram ainda mais na aplicação dessa gelana, né? Eles conseguiram produzir tamanhos e espessuras desejadas através de incrementação de vazões, né, da fase externa, intermediária e interna, através desses dispositivos microfluídicos, né? Então, eles fizeram uma varredura também desses dispositivos para conseguir ter os parâmetros controlados na sua produção. Né? Aqui está um exemplo de liberação controlada com a goma gelana também, da Bruna e colaboradores, né, em que você tem o escoamento através de um capilar com constrição, né, para simular um meio poroso ali, né? Então, essa diferença de pressão escoando através da garganta vai romper, né, a casca da gelana, e assim você vai liberar o seu conteúdo interno. Falar um pouco sobre a produção, né, das microcápsulas antes da gente entrar no tema da destruição delas, né? Bom, qual foi nosso material utilizado, né, para fazer a composição da nossa microcápsula, né? Então, como eu falei, a gente escolheu a goma gelana, né, que ela é secretada por essa bactéria aqui, ela é um biopolímero, né, e existem duas formas que a gente consegue encontrar a goma gelana, né, seria essa Hyasil, a sua forma natural, né, secretada por essa bactéria, ela seria um pouco mais elástica, né, do que a outra gelana, ela tem a forma acilada, aqui na sua cadeia polimérica a gente pode ver que existe uma composição de acetato e glicerato, né, fazendo com que ela seja um pouco mais elástica e menos resistente, né, do que essa segunda gelana Loacil aqui, né, que a gente pode ver que ela é mais resistente mecanicamente, né, vamos dizer assim, né, e tem essa forma deacilada, desculpa. E aqui a gente pode ver, né, na sua cadeia polimérica que não possui essa parte da cadeia polimérica. Essa gelana é uma gelana, esse material, né, é um material biocompatível, biodegradável, não dútil dútil e não tóxico, né? Então, nós utilizamos também, principalmente por ela ser termossensível, né, à temperatura. Então, ela encaixava direitinho no que nós queríamos buscar nesse trabalho. Aqui é um exemplo, né,
da gelana gelificada, né? E nós utilizamos, nesse trabalho, né, a gente estudou tanto a gelana low-acil, né, como a mistura dela, né, com a adição essa forma natural dela, né, essa high-acil. Né, esse gráfico da viscosidade aqui, com a temperatura, ele foi feita com as gelanas líquidas, né, mostrando que elas não possuem diferença muito grande quanto à sua viscosidade, né, a gente aumentou a temperatura aqui, viu, que é uma leve defasagem aqui no final, mas nada que alterasse e explicasse o porquê de existirem possíveis diferenças, né, e aqui já também a gente fez testes de compressão, né, com corpos de prova de gelana, como você pode ver aqui, né, e já gelificada, né, sem qualquer cápsula envolvida, não tinha cápsula ainda, né, para averiguar se realmente a literatura, né, que abordava sobre a menor resistência mecânica dessa, quando você coloca um pouco de Hyacinth na sua mistura, mostra realmente que quando a presença de Hyacinth nessa mistura, há uma pequena, uma força menor, né, necessária para romper a estrutura, né, que a gente também conseguiu ver essa tendência que a literatura abordava. Bom, como acontece, né, a gelificação da goma gelana? Ela vai acontecer devido à reticulação polimérica, né, nessa fase intermediária, né, pode ser chamado também de crosslink, né, comumente é chamado na literatura, que nada mais seria do que a interligação, né, dessas cadeias poliméricas através de ligações covalentes, né, e principalmente, obviamente, pela presença de sais, né, pela presença de cátions divalentes na sua fase externa, né, na nossa fase externa, eu vou falar um pouco mais na frente, que nós vamos utilizar acetato de cálcio, né, que ele vai induzir essa gelificação, né, dessa fase intermediária da gelana líquida e vai fortalecer ela, vai gerar um gel ali, e aí você vai conseguir produzir cápsulas fortes, né, impermeáveis. Então, você não vai conseguir facilmente liberar o seu conteúdo interno. Quais foram as composições dos fluidos, né, que nós utilizamos? Aqui na esquerda tem um exemplo, né, de microcápsula que a gente produz, né, que a gente pode ver claramente a membrana feita, né, a membrana produzida, e o conteúdo interno. Né, de conteúdo interno nós temos óleo de girassol filtrado, na fase intermediária, né, como eu falei, vai ser a goma gelana, né, com água meliquê e um surfactante. Né, como eu falei, a gente vai produzir grupos de microcápsulas, né, então o primeiro grupo ele vai conter a gelana 100% low-acil, né, só essa composição. E na segunda parte da microcápsula, a gente vai ter também uma mistura, né, de low-acil com a high-acil. E visualmente aqui a gente pode ver que elas são um pouco diferentes, né, uma é translúcida e a outra é mais turva. Daí, como eu falei aqui na fase contínua, nós vamos ter óleo de girassol filtrado, um surfactante e o acetato de cálcio, né, que vai ser o responsável por gelificar essa fase intermediária, né, da gelana. Daí, mais para frente também a gente troca a fase externa, né, que seria um óleo de girassol, né, a gente troca elas por um meio aquoso para poder fazer o processo de recuperação dessas cápsulas. Aqui está um esquema, né, dessa produção. Nós temos 3 bombas de seringa, né, cada uma possui seu fluido, né, que vai escoar em cada capilar, né, envolvido ali no dispositivo. Nós também temos o microscópio invertido, o dispositivo microfluídico, né, e aqui a coleta é feita em hexano, né, para retirar para misturar com o óleo, e depois nós colocamos uma solução tampão e retiramos o excesso de hexano que fica, né, para a gente poder ter as nossas cápsulas retidas ali, né, e para elas poderem ser armazenadas. Aqui, como eu falei, é o setup, né, mais uma vez. Aqui, durante a produção, né, quando a gente produz essas microcápsulas, aqui a gente pode ver essa mangueira de coleta aqui escoando microcápsulas, não sei se está muito bom para ver aí para vocês, mas elas escoam até o nosso vial, né, a nossa amostra, para a gente coletar elas e armazenar e fazer a caracterização devida, né. E a caracterização ela é feita por média de mais ou menos cerca de 40 a 50 microcápsulas, né? Então a gente controla bem como a gente vai fazer essa caracterização. Nós fazemos elas o mais próximas da monodispersidade possível, né? Para não ter diferenças nos resultados no futuro, né? Quando a gente for fazer a liberação, para a gente ter os mesmos tamanhos, vamos dizer assim. Bom, e como eu falei, né? Nós vamos produzir diferentes tipos de microcápsulas e para isso nós precisamos ter diferentes dispositivos microfluídicos. Né? Esse primeiro dispositivo aqui, né, foi realizado, a ideia, né, desse dispositivo foi realizado pelo Mariano e colaboradores, né, em trabalhos antigos, né, na literatura, né, em que eles conseguiram produzir cápsulas de até 300 micrômetros, né, então nós reproduzimos esses dispositivos para ter classificado aqui nesse trabalho como cápsulas pequenas, né? Então, nós temos diâmetros de 130, variando de 130 a 300 micrômetros, com esse dispositivo microfluídico. E no segundo dispositivo, nós tivemos que começar ele do zero, né? Adaptar ele para
alcançar os objetivos que nós queríamos, né? E esses objetivos eram produzir cápsulas maiores, né? Para a gente poder comparar também diferenças muito grandes de diâmetro, né? Entre as cápsulas que nós vamos ter, né? Então, nós conseguimos adaptar esse dispositivo e produzir cápsulas de até 600 micrômetros, né? Aqui está uma imagem, né, desse dispositivo, a gente faz ele na mão, né? Aqui estão os parâmetros que fazem com que a geometria seja formada. Bom, e para as cápsulas pequenas, né, como eu falei, nós utilizamos o dispositivo microfluídico. Aqui eu vou mostrar um exemplo de como é essa relação, né, das fases que você está escoando, o fluxo, né, que você está escoando elas, né, as vazões que você está escoando elas, né. Então o Mariano e colaboradores, eles fizeram essa varredura, né, de como é essa relação das vazões com o tamanho e espessura das suas cápsulas. Então a gente pode ver que quando a gente aumenta a vazão da fase externa, nós diminuímos a vazão, o diâmetro, né, das cápsulas, né? Então tem essa relação inversamente proporcional uma entre outra, né? Aqui a gente pode ver que é uma janela de tamanhos, né? Isso porque a gente pode variar, né, a vazão da fase intermediária. Quando a gente fixa uma vazão da fase interna e varia essa fase intermediária, a gente consegue maiores tamanhos, maiores espessuras, né, da nossa cápsula. Então tem todo esse jogo do que você vai alterar no seu sistema para você conseguir produzir o que você quer, né? Isso é só tentativa e erro, só fazendo várias vezes para você conseguir produzir o que você quer, né? Aqui é um exemplo de caracterização, né? As cápsulas, como vocês podem ver, elas ficam bem monodispersas aqui, né? E a gente faz essa caracterização, né? E depois eu vou mostrar os grupos produzidos. Né? E o segundo dispositivo também, né? Nós tivemos que começar ele do zero, fazer essa varredura. E como eu falei, existem diversos regimes, né? Durante a produção, né? Existe o regime dripping de gotejamento, que seria o ideal, né? Que seria esse aqui nessa janela ideal de produção aqui em vermelho, né? Esse quadrado aqui não preenchido, onde seria o melhor regime, né, de produção, de gotejamento, né? E aqui esses outros seriam, por exemplo, o jetting, aqui que a gente pode ver cápsulas formadas aqui, só que com tamanhos bem variáveis, né? Então, um desvio padrão bem alto, que seria não ideal para esse trabalho que a gente queria fazer, né? Que é outro exemplo de caracterização das nossas cápsulas. Bom, aqui, né, eu falei da produção, vou falar o que a gente produziu delas e como a gente vai utilizar. Aqui, então, a gente conseguiu produzir cápsulas pequenas, né, de até 250 micrômetros que eu falei, e exclusivamente elas são 100% low acil, né, aquela forma mais resistente da gelana. Né, então, a gente conseguiu produzir 2 grupos, né, a ideia seria ter 2 grupos com a mesma relação de espessura e diâmetro, para a gente poder comparar cada caso. Aqui a gente pode ver, né, que essas relações de espessura sobre o diâmetro, né, essas porcentagens foram bem próximas. Aqui a gente consegue controlar muito bem esses parâmetros, né, e a gente quis aumentar um pouco o diâmetro, né, aqui tá, o grupo 1 está 15%, acho que 15% cerca maior do que esse segundo grupo, para ver também se existia alguma diferença, se a gente alterasse um pouco esse tamanho, né, de gota. E para isso, né, para a gente não só aumentar pouco esse diâmetro, a gente vai aumentar muito mais, né, com esse segundo dispositivo microfluídico, né, que a gente produziu as cápsulas consideradas grandes aqui nesse trabalho, né. Então a gente produziu 2 grupos, né, uma 100% também low acil e o outro com a mistura, né, da gelana low acil com uma pitada da gelana high acil, né. Então nós conseguimos produzir cápsulas aqui 300%, cerca de 300% maior, né, do que esse primeiro grupo aqui, né, a gente pode ver cápsulas de 480 a 500 micrômetros aqui, né, e a gente viu também que essa relação de espessura, ela aumentou, né, porque a gente também mexeu no dispositivo, né, a gente queria uma relação de espessura maior para poder comparar a gelana na cápsula e, consequentemente, como afetava a liberação, né, do seu conteúdo. Então, basicamente, esses vão ser as cápsulas que a gente vai utilizar na liberação. Eu vou voltar a esses grupos quando eu for comparar cada caso. Bom, agora vamos falar sobre o trigger, né, de temperatura, o gatilho de temperatura. Aqui a gente tem o nosso setup, né, de liberação controlada, né, a gente tem um microscópio invertido aqui para visualizar tudo. Nós temos um banho, né, que vai armazenar nossas cápsulas propriamente vedadas, né, vai escoar um fluido aquecedor, né, com água deionizada, o aquecedor, obviamente, para a gente controlar essa temperatura, e o computador. Aqui está a imagem real, né, de como é feita esse setup, né? Aqui a gente tem um banho, né, impresso 3D, como eu vou falar um pouco mais na frente. As cápsulas nessa placa
com várias piscininhas, né? Então a gente consegue colocar várias cápsulas no mesmo teste, né? E a gente consegue ver como elas se comportam, né? Então a gente tem esse controle do microscópio e assim a gente verifica cada cápsula, né? Aqui está o aquecedor, o banho e o microscópio, né? E um termopar para medir essa temperatura. Aqui é a impressora 3D, né? Graças a colaboradores, né, do laboratório, a gente conseguiu desenvolver um banho, né, que encaixasse propriamente no microscópio, né, no suporte do microscópio, né? E foi um desafio também, né, porque não foi tão fácil assim construir isso, mas e também, né, esse suporte aqui em azul para a gente conseguir acoplar nessa nossa placa, né, das microcápsulas, porque ela não tinha nenhum suporte, né? Então a gente teve que imprimir, acoplar e vedar propriamente para não ter inundação, né, a gente não perder a visualização das nossas cápsulas. Ou também é importante saber o meio ao qual as suas cápsulas estão dispersas, né? Nesse trabalho aqui a gente utilizou o mesmo acetato, a mesma solução tampão que a gente armazenou as cápsulas para utilizar durante os testes de temperatura, né? Aqui a gente pode ver que você poderia escolher outro meio para dispersar as suas cápsulas e poderia ter resultados diferentes, né? Então aqui é importante saber o meio ao qual as suas cápsulas estão dispersas, mas nesse trabalho aqui a gente utilizou essa solução tampão, né, de acetato de sódio. Bom, agora vamos falar, né, dos testes propriamente. Como a gente não tinha nenhuma informação, né, de onde encontrar essa temperatura ótima de trabalho, as temperaturas ideais, né, de liberação do seu ativo, a gente teve que começar de algum lugar, né? A gente sabia que a mistura, a gente conseguia manipular a gelana líquida ali cerca de 70 a 80 graus, então a gente já sabia mais ou menos que poderia ser essa faixa de trabalho para liberar o seu conteúdo, né, de uma cápsula já formada, não da gelana líquida. Então a gente começava com testes de temperaturas variáveis, né, para encontrar pequenas diferenças na membrana, para a gente já ter uma noção de onde começar a trabalhar. Então a gente começou a temperatura ambiente e foi gradativamente aumentando essa temperatura, né? Que a gente pode ver que no número 4 aqui, quando chega a 70 graus Celsius, a gente pode ver que a membrana ela ainda está bem visível, né? A membrana ainda está intacta, vamos dizer assim. E cerca de 15 minutos depois, a gente não consegue mais visualizar a cápsula, né? Como a gente pode ver aqui. Então, a gente falou, opa, esse é o primeiro indício de que está acontecendo alguma coisa, né? Então, vamos trabalhar perto dessa faixa de temperatura para podermos identificar uma temperatura ótima de degradação para a gente poder usar ela como base para os nossos testes, né? Então, a gente fez essa varredura, né, de temperaturas para desintegração da cápsula, né? Nós temos aqui temperaturas fixas, né? Esse teste, diferentemente do anterior, a gente trabalhava com temperatura fixa, né? Então, a gente começava com a mesma temperatura que a gente terminava o teste, né? Aqui em azul, esse gráfico aqui, desculpa, as cápsulas remanescentes, né? A porcentagem delas ao longo do tempo. O tempo que a gente utilizou aqui foi cerca de 80 a 90 minutos de teste, né? Então aqui esse azul aqui, triângulo azul, é a 70 graus Celsius, então a gente vê aqui que existe sim uma resposta de liberação, né, desses ativos, só que não como a gente gostaria de ter, né? A gente gostaria de observar a liberação total, né, das cápsulas que nós colocamos ali na amostra. Então, a gente foi aumentando essa temperatura, a gente chegou em 72 graus Celsius também, e foi bem parecido o comportamento com o de 70 graus Celsius aqui em amarelo, né? Cerca de 70% das cápsulas ainda estavam intactas, mesmo depois de 90 minutos ali de teste. Aumentamos ainda mais essa temperatura, a gente viu que começava a influenciar na liberação, né? Então, a gente conseguiu ver que quando a gente aumentou para 75 graus Celsius, aqui cerca de 15 minutos de teste, todas as cápsulas elas já tinham degradado, né? Então, a gente conseguiu escolher essa temperatura como ideal para a gente ter como parâmetro para a gente poder fazer os nossos testes, né? Aqui é a liberação detalhada, tá? De como a gente faz essa quantificação. A gente vê claramente que há uma mudança na estrutura da cápsula aqui, né? Como a gente pode ver que ela muda de cor, né? Vamos dizer assim. E essa reação ela pode ser explicada por uma reação de hidrólise, né? Dessa reação, né? E a gente pode acompanhar facilmente porque essa destruição aqui, desculpa, ela muda, né? O índice de refração aqui, né? Ela está de uma cor, daqui a pouco, visualmente, a gente consegue ver que ela muda de cor. Né? Então, aqui a gente vê um teste, né, menos detalhado, né, só que mais quantitativo, para a gente
quantificar essa nossa liberação, né? Então, dessa forma, a gente fazia a nossa quantificação, né? A gente contava quantas cápsulas elas mudavam esse índice de refração, né? E assim a gente quantificava e fazia aqueles gráficos que eu mostrei anteriormente. Bom, agora vamos comparar primeiro aquelas cápsulas pequenas, né, as que a gente produziu. A gente vai comparar elas através do diâmetro e da espessura da casca para a temperatura fixa, né? Então a gente vai escolher aquela temperatura de 75 graus e comparar como é feita essa liberação e se vai ter alguma diferença. Então, a gente vê aqui os dois grupos, né, separados. O grupo 1, como eu tinha falado, ele é 15% maior do que o segundo, né? Então, aqui a gente faz o mesmo esquema, né, de gráfico, as cápsulas remanescentes ao longo do tempo, né? A gente vê aqui que a reação é bem rápida, né, que em 6 minutos, 7 minutos, essa reação ela acontece, né, de forma bem rápida para menor espessura aqui, né, de 2,5. E a gente pode ver aqui que, apesar do tempo diferente, não há muita diferenças, né, muito gritantes, né, de liberação, mesmo com o diâmetro maior, se comparado apenas com essa mesma relação de espessura. E quando a gente aumenta ainda mais a porcentagem de gelana na cápsula, né, para 3,6%, a gente vê também que há um aumento, né, desse tempo de liberação, só que também nada alarmante, assim, que a gente pudesse ver que existia realmente uma diferença gritante. E a gente aumentou mais ainda essa relação de espessura, né, para nesse mesmo tipo de comparação, e a gente viu, né, que mesmo aumentando esse diâmetro, né, em 15%, né, a gente não teve diferenças significativas, né, durante a degradação. Mas isso é para as cápsulas pequenas. Então, agora a gente vai comparar as cápsulas grandes, né, da mesma coisa, a gente vai comparar elas com a cápsula pequena, né, pelo seu diâmetro, e entre elas, as cápsulas grandes, a gente vai comparar a espessura da casca, o efeito dessa espessura, a temperatura fixa também. Na primeira comparação, é importante só olhar o diâmetro, né? Vocês lembram que o grupo das cápsulas pequenas, eles tinham no máximo ali 220 micrômetros, né? Então, aqui no gráfico em vermelho foi a região, né, da liberação da cápsula pequena. E aqui a gente pode ver, mesmo com uma relação baixa de espessura de diâmetro, né, da cápsula, a gente vê que há aumento de em 30 minutos aqui de teste, né, de tempo de deteriorização, né? A gente começou a ver que realmente o tamanho fez a diferença, né? Do primeiro grupo para o segundo, né? Para os grupos das cápsulas grandes e o grupo das cápsulas pequenas. E a partir de então a gente começou a comparar dentro do mesmo grupo somente a relação de espessura e diâmetro, né? Então, para esse de 4,5 durou 40 minutos, né, mais ou menos. Quando a gente aumentou essa relação de espessura, a quantidade de gelana na cápsula, a gente viu que o comportamento era bem parecido, só que no final houve uma pequena diferença do tempo de degradação, e ainda quando a gente aumentou mais essa relação de espessura para 10,3%, a gente viu, né, que quanto maior essa relação, né, de espessura, de diâmetro, maior o tempo de liberação, né, que existe maior resistência conforme a gente aumenta a espessura da cápsula. Bom, e agora que a gente viu que existia essa diferença, a gente decidiu mudar o tipo de protocolo do nossa temperatura, né? Então, a gente deixou de trabalhar com temperatura fixa e a gente trabalhou com um aumento, né, de taxa de calor envolvida. Aqui, como a gente fez esse protocolo de temperatura, a gente começou também a 75 graus Celsius e gradualmente, em espécie de escada, a gente foi aumentando, né, gradualmente essa temperatura para 85 e para 90 graus Celsius. Né? Então, a gente investigou como esse aumento de taxa de transferência de calor influenciava na liberação do conteúdo. Né? Então, a gente vai comparar caso por caso. Né? Então, a gente tem as mesmas cápsulas do grupo grande, né, do grande das microcápsulas, comparando apenas o protocolo. Né? Então, a gente tem em azul escuro aqui o original, né? E o azul claro seria o protocolo depois desse aumento de taxa de calor. Né? Então, a gente viu aqui que para essa menor relação de espessura, é bem próximo, né, os tempos de liberação, né? Reduziu aqui o tempo total de teste em cerca de 8%, mais ou menos. E quando a gente aumenta ainda mais essa relação, né, para essa relação intermediária, a gente já viu que essa diferença de tempo foi bem maior, né, essa redução de tempo. Então, a gente passou de 53 minutos e meio para 36,5. A gente aumentou a aceleração, né, dessa degradação. E mais ainda, nós tivemos, né, uma diferença ainda maior
né, uma diferença de 30 minutos de teste quando nós aumentamos, né, essa relação de espessura-diâmetro, né, mostrando que existe uma relação de quanto maior a porcentagem de gelana na cápsula, maior a sensibilidade a esse gatilho de temperatura, né, pelo menos nesse caso aqui, né. Então, aqui está um pequeno overall, né, um pequeno sumário de como essas cápsulas foram degradadas, né? Aqui os dois tempos de liberação, com os testes de temperatura fixa e o de degradação. Bom, agora a gente vai comparar esse efeito quando a gente adiciona uma porcentagem de RaiAcil, né, dessa forma natural da gelana, na mistura, né, com a LoAcil. Então, a gente vai ver como esse efeito ele se dá na degradação. Nós espelhamos, né, o mesmo teste, aquele teste para encontrar a temperatura ideal, né. Nós vimos que a temperatura ela se repetiu, né, aquela temperatura de 75 graus Celsius. A gente fez o mesmo teste, né, de indo aumentando a temperatura por teste, né. Então a gente tinha as temperaturas fixas. E aqui a gente vê que, comparado com as cápsulas grandes, né, aquela 100% LoAcil, o menor tempo, né, para menor espessura foi de 40 minutos. E mesmo para essa cápsula a gente já vê, desculpa, que há uma relação, né? Há uma aceleração aqui desse tempo de liberação, né? Então, aqui mais uma vez a gente foi comparando, né, caso a caso, né? A gente conseguiu enxergar essa diferença, né, que existia uma maior sensibilidade aqui, esse em amarelo seria essa mistura nova, né, com a adição dessa gelana high, a mistura, né. A gente viu que houve uma aceleração, né? Isso pode ser explicado é, por ela ser menos resistente, né, a mecanicamente mais fraca, né? Então isso pode explicar do porquê dessa aceleração, né? A gente compara os dois casos aqui, que os tamanhos são os mesmos, a gente só muda essa relação de espessura, e mesmo assim essa sensibilidade aumenta bastante, né? E o comportamento ele se repete, né, para as razões intermediárias aqui de espessura diâmetro, né? E mais uma vez a porcentagem de gelana na cápsula ela foi essencial para essa liberação controlada, né? Aqui o tempo também reduziu de 36,5 para 28 minutos, por exemplo. Aqui está o sumário, né, dessa comparação. Também a gente conseguiu acelerar essa liberação, né? Então, essa sensibilidade maior da gelana high, ela realmente estava modificando o comportamento da estrutura, né? O comportamento da liberação, né? E a adição como eu falei, a adição de RaiAcil, ela aumentou a velocidade de reação, né? E esse tipo de adição, né, de misturas, a gente pode ter diferentes tipos de liberação. Bom, e de conclusões, nós conseguimos produzir, né, microcápsulas biodegradáveis de gelana, né, com propriedades amplamente, perfeitamente controladas ali, né, com um dispositivo microfluídico, né, e cada um deles eles possuem sua própria geometria, sendo cada produção única, né, e nós determinamos que a temperatura mínima ali para o trigger, né, o gatilho ativar, foi de 75 graus Celsius, né, e para o grupo das cápsulas pequenas, não teve muito efeito, né, essa relação do diâmetro, né, com a espessura, né, comparando dois tipos, os diâmetros bem próximos, mas que para as cápsulas grandes, né, a gente teve maiores tempos, né, de tempo de liberação. A gente também viu que a espessura da casca, ela influenciava na degradação, e o tipo de protocolo também influencia no tipo de liberação que você quer implementar, né, no seu sistema. A RaiAcil, como eu falei, a adição dessa RaiAcil, a mistura com a LoAcil, ela enfraquece, né, a estrutura da cápsula, né, fazendo com que acelere esse release, né, essa liberação. E de trabalhos futuros, seria melhor melhorar essa visualização através da fluorescência, né? Nós vamos estudar futuros trabalhos, né? Poderiam estudar diferentes concentrações dessa parte RaiAcil da gelana e observar as características elásticas dela, né, para outros tipos de aplicação. Nós poderiam comparar também outros diferentes tipos de meio, né, a qual a sua cápsula está inserida, né. Nesse trabalho a gente comparou com a solução tampão, né, mas outros meios poderiam ser utilizados, né, e para melhorar ainda mais a porcentagem de gelana, né, poderiam construir outros dispositivos para aumentar essa relação de espessura de diâmetro, ter um aumento, consequentemente, né, dessa espessura da casca, e assim você
ter maiores relações de parâmetros para você conseguir comparar as suas cápsulas durante os seus testes, né? E muito obrigado a todos, eu acho que é isso por enquanto, e obrigado a Shell, a CAPES, a Kelco também por fornecer a Gelana, e a PUC, obviamente, por fornecer toda a estrutura de trabalho. Muito obrigado.